A inteligência americana havia interceptado diversas mensagens de campo, fragmentos de rádio e relatos de informantes locais. Aos poucos, uma imagem começou a se formar. Osama Bin Laden estaria escondido nas montanhas do Afeganistão, abrigado em um labirinto de cavernas subterrâneas que se estendiam por quilômetros. Um complexo profundo, antigo e cuidadosamente reforçado ao longo de décadas. Essas cavernas não eram simples túneis escavados às pressas. Eram estruturas com múltiplos níveis, poços de ventilação, corredores estreitos, salas de armazenamento e áreas de fuga. Um local perfeito para desaparecer do mapa e montar operações clandestinas, protegido pela geografia brutal do país. Foi diante dessa ameaça que, em março de 2002, o Departamento de Defesa e a Força Aérea dos Estados Unidos decidiram recorrer a algo totalmente novo. Uma arma capaz de destruir, de dentro para fora, instalações subterrâneas protegidas por rocha, concreto e camadas de terreno instável. Nascia ali a Blue 118B, uma bomba termobárica desenvolvida sob circunstâncias tão extremas que até engenheiros veteranos se perguntaram se aquilo era realmente seguro. Projetada às pressas, com prazos quase impossíveis e pressão política máxima, ela ignorou processos tradicionais, testes prolongados e até normas de segurança que costumavam ser tratadas como sagradas. Mas, quando ficou pronta, seu poder chocou até os especialistas. Muitos acreditavam que aquela arma jamais deveria existir. Ainda assim, em meio à tensão crescente no Oriente Médio, os Estados Unidos enxergaram nela a possível chave para acabar com um dos esconderijos mais importantes da Al-Qaeda. Para entregar essa bomba até o alvo, os americanos haviam escolhido uma aeronave já consagrada no arsenal militar, o F-15 e Strike Eagle. Desenvolvido nos anos 80, o Strike Eagle combinava velocidade, manobrabilidade e enorme capacidade de carga. Com mais de 23 mil libras de armamentos possíveis, ele podia reagir a qualquer clima e operar tanto no ar-ar quanto no ar-terra. Desde sua estreia em 1988, participou praticamente de todos os conflitos americanos. Uma verdadeira plataforma de ataque multifuncional. Em março de 2002, foi exatamente um desses F-15E, pertencente à 335 Esquadra de Caça, que decolou de uma pista improvisada nas montanhas Shahri-Kot. No ventre da aeronave estava a primeira Blue 118B operacional, cuidadosamente acoplada e monitorada por toda a tripulação. O destino, uma área não revelada próxima ao Afeganistão. A missão, apoiar a Operação Anaconda, uma combinação entre forças da CIA, militares americanos e aliados locais, todos empenhados em neutralizar combatentes da Al-Qaeda e do Talibã. As tropas terrestres haviam localizado um complexo de cavernas considerado altamente estratégico. Informações classificadas sugeriam que ali estavam combatentes experientes, operadores logísticos e possivelmente até comandantes de alto escalão. Segundo o general Richard Myers, aquele era um dos pontos mais críticos de toda a operação. O F-15 utilizou um sistema de guiagem a laser para calcular altura, distância e velocidade. Tudo indicava que a arma seria lançada com precisão quase cirúrgica. Mas o inesperado aconteceu. A bomba perdeu o alvo. O Pentágono afirmou que a detonação ocorreu cedo demais, liberando toda a energia na superfície. A explosão foi enorme, visível a quilômetros, mas não atingiu a entrada da caverna e muito menos seu interior. Ainda assim, para os criadores da Blue 118B, havia uma certa vitória ali. A explosão funcionara exatamente como planejado, ao menos do ponto de vista técnico. A história de sua criação havia começado muito antes. Em julho de 2001, meses antes dos ataques de 11 de setembro, o general Tom Ward identificou a necessidade de uma arma
capaz de destruir túneis subterrâneos, originalmente pensada para instalações nucleares norte-coreanas. Ele reuniu uma equipe de cientistas e propôs um projeto amplo, que deveria levar 3 anos e custar milhões de dólares. Mas o mundo mudou, e com ele mudou o cronograma. Após o 11 de setembro, o projeto passou de importante para urgente. A arma se tornou prioridade máxima. Ward decidiu usar como base o penetrador Blue 109, um casco extremamente resistente capaz de atravessar quase 6 metros de concreto antes de detonar. 4 dias depois do início da guerra no Afeganistão, Ward fez uma promessa ao Pentágono: entregaria uma bomba funcional em apenas 60 dias. Uma meta quase absurda e que exigiria algo inédito. Faltava o coração da arma, um explosivo capaz de liberar energia suficiente para criar uma explosão termobárica devastadora, principalmente em ambientes confinados, onde o ar interno é consumido e a pressão aumenta de forma violenta. E foi aí que entrou Winnet An Duong. Duong havia chegado aos Estados Unidos como refugiada da Guerra do Vietnã. Desde pequena, prometera retribuir ao país que dera abrigo à sua família. Quando a guerra no Afeganistão começou, ela já era gerente de programas de explosivos da Marinha e tinha experiência em projetar compostos de alto rendimento. Quando Ward explicou o desafio, ela aceitou na hora e tinha exatamente o que precisava: o composto PBXIH-135, feito de HMX poliuretano e uma proporção precisa de pó de alumínio. O composto era incrivelmente poderoso. Dentro de ambientes fechados, podia liberar até 7 vezes mais energia do que explosivos convencionais, produzindo ondas de calor e pressão capazes de colapsar estruturas internas. Duong e sua equipe trabalharam dia e noite. Em 60 dias, conseguiram produzir mais de 600 galões do composto, algo que normalmente levaria meses. Um lote completo de Blue 118B finalmente foi enviado para testes em Nevada. No primeiro teste oficial, em dezembro de 2001, rumores indicavam que Bin Laden poderia estar escondido nos túneis de Tora Bora. A explosão foi registrada por câmeras internas e externas, sensores sísmicos e instrumentos de pressão. Dias depois, chegou a confirmação: a arma havia funcionado perfeitamente. A equipe foi celebrada nos Estados Unidos como um exemplo de inovação relâmpago em tempo de guerra. Mas, no exterior, as críticas surgiram rapidamente. Alguns países acusaram a Blue 118B de ser uma arma de destruição em massa, confundindo-a com o napalm utilizado na Guerra do Vietnã. O Pentágono precisou se pronunciar publicamente, esclarecendo que a bomba não violava nenhum tratado internacional e não continha substâncias incendiárias proibidas. Então, chegou março de 2002, a primeira operação real. E a bomba errou. O piloto Randall Haskin explicou depois que aquele tipo de entrega sempre carregava cerca de 50% de chance de falha por causa da trajetória e da necessidade de pousar o explosivo exatamente no ângulo de entrada da caverna. Uma manobra de última hora colocou a Blue 118B em um modo de voo inesperado, fazendo-a atingir uma encosta em vez da entrada. Mesmo assim, Winnet An Duong nunca se desanimou. Para ela, a Blue 118B representava muito mais do que uma arma. Representava união, esforço coletivo e a capacidade de pessoas de origens completamente diferentes se juntarem em um momento de crise. No fim, sua criação foi utilizada poucas vezes e acabou substituída por armamentos mais modernos. Mas sua história permanece como um exemplo extremo de inovação acelerada e dos limites entre necessidade militar e responsabilidade tecnológica. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente suas opiniões e inscreva-se para mais conteúdo histórico da família Dark Documentaries. Até a próxima.